Cultural e Texto Libras. Gostaria que o Jadson falasse um pouco sobre o trabalho dele, sobre a pesquisa que ele desenvolve, enfim, um pouquinho da sua estrada aqui para a galera ter uma noção da sua caminhada e também o que você tem feito esse tempo aí. Boa noite. Bom, me chamo Jadson Abraão. Esse é meu sinal. Obrigado, pessoal, que pôde ficar, né, agora para esse nosso bate-papo, para falar um pouquinho. Eu sou intérprete e professor de Libras, também tenho uma formação em História, em Acessibilidade Cultural, mestrado em Educação e atuo traduzindo em espetáculos teatrais desde 2007, né, foi quando eu comecei a traduzir espetáculos teatrais aqui no Rio. E continuo traduzindo até hoje, em constante estudo, em constante pesquisa. E hoje estou fazendo faculdade de arte cênica, né? Estou estudando teatro por outras questões também, para estar trazendo isso para a cena, sabe? A partir da língua de sinais também. Acho que é isso, basicamente. Isso, né? Bom, vou detonar aqui algumas questões, mas a ideia é que a gente vai se atravessando também com perguntas, com comentários, enfim. Bom, eu queria começar por uma pergunta, assim, que, na verdade, é uma coisa que me instiga muito. que é o seguinte, qual é a diferença entre a tradução e a interpretação? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu vejo uma pessoa que trabalha com isso, que diz, eu traduzo, eu, enquanto artista de teatro, percebo uma frieza no ato de traduzir. E quando há uma outra pessoa que diz, eu interpreto, é impressionante, assim, porque aquela tradução parece que ganha um outro vulto, uma outra profundidade, uma outra expressividade. Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças e dos desafios dessa transposição. Por exemplo, Don Quixote, tem momentos que o texto... E aí você vê as palavras saindo dali numa velocidade, numa precisão expressiva, enfim. É impressionante. Eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, desse processo de tradução e interpretação. Tá, beleza. Dentro da teoria, né, de tradução e interpretação, a tradução ela sempre vai acontecer de um registro para outro registro. Por exemplo, a gente pega o livro de Don Quixote e faz uma tradução dele para vídeo, todo ele em língua de sinais. Isso é o ato de tradução. Você tem um tempo ali de estudo, você vai poder parar, você vai poder pesquisar, você vai poder recorrer a uma consultoria. Alguém que, olha, eu estou fazendo essa frase aqui, eu não achei que ficou legal, o que você acha? Eu posso mudar essa palavra, adaptar, isso seria a tradução. A interpretação já é algo que acontece ao vivo e não tem necessariamente, não sai de um registro, mas não vai para outro. Ele fica ali naquele local, naquela conversa. É porque como essas palavras, elas também trazem outros sentidos, por exemplo, eu vou fazer a interpretação de um ladrão. Quer dizer, a gente já está pensando na interpretação de atuação cênica e não na profissão do tradutor e intérprete, seja ele de língua de sinais ou de qualquer outra língua. Então é por isso que às vezes a gente se atropela nesses significados dessas palavras. Agora, quando a gente está pensando em cena, geralmente a gente está fazendo uma interpretação, porque a gente está saindo de um registro para algo que não tem registro, que é a tradução ao vivo ali, na maioria das vezes simultânea. Você vai falando, a gente vai interpretando. A gente vai personificando cada pessoa, cada personagem, cada árvore, às vezes, né? Você tem que personificar a árvore, porque ela é muito importante naquele momento ali para contar aquela história. E aí a gente, às vezes, vê a atuação desse tradutor e intérprete, que a gente entende, nossa, tal interpretação ficou tão viva que eu viajei junto com aquele tradutor e intérprete. Agora, tal interpretação ficou tão fria que eu falei, cara, o que está acontecendo em cena não é o que ele está falando. Isso acontece no nosso dia a dia também. Se você vai para uma aula, por exemplo, existem professores e professores. Você tem aquele professor que dá aula só lendo, ele pega o texto frio e começa a ler. Hoje nós vamos falar sobre, história do Brasil. Ele começa a ler o texto da história do Brasil. Tem outro professor que fala assim, bom, hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil. E vamos começar pelo descobrimento, né? Que na verdade não foi um descobrimento, só se fosse tirando a coberta de cima, né? Porque já existia alguém aqui, e aí você faz com que aquelas pessoas viajem junto com a sua fala. Isso acontece também numa atuação
dentro da interpretação, tradução na língua de sinais. Não sei se eu consegui Não, ser total, claro, total, né, ser porque- objetivo. Não, não precisa ser objetivo também não. Esse papo é pra gente viajar mesmo, assim. É porque é impressionante perceber os limites entre a língua de sinais e a gestualidade espontânea. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Muita coisa que eu tenho visto do estudo cênico, que aí vocês estão há muito mais tempo do que eu nisso, vão poder falar muito melhor do que eu, ele se completa na interpretação e na tradução. Por exemplo, quando a gente vai para um grande estudioso do teatro, né, russo, Stanislavski, que ele vai falar que para a gente poder fazer um personagem, você poder atuar e criar aquele seu personagem, você precisa esquecer tudo aquilo que você já foi ou que você é. Então você precisa se desconstruir para construir um personagem, e a partir de diversos exercícios. Isso acontece com a gente no ato da interpretação. Quando a gente está ali naquele momento da interpretação, eu tenho que esquecer quem é o Jadson. Não, porque eu sou uma pessoa muito tímida, aí eu vou fazer um... Não, porque se o personagem ele é expansivo, por exemplo, o Sancho, né, o Sancho Panza, ele é um cara mais assim, não sei o que, não, é Don Quixote, e isso eu tenho que trazer para a minha tradução. Já o Don Quixote, ele não está nesse lugar aqui de falar, por que você não vê? O Don Quixote, não, mas como assim? Ele já está num outro lugar. Isso tudo, tanto a intenção da fala, quanto o corpo, ela vai conversar. E na língua de sinais a gente traz muito isso para o corpo, para essa criação da fala, mas a partir do seu corpo, o quanto o seu corpo está para a cena. Né? Bom, é muito louco, porque você começa a viajar nessas possibilidades, sabe? O quanto o seu corpo ele vai falar naquele momento. Quando a gente vai falar sobre literatura para pessoas surdas, você tem que fazer uma adaptação que seja cultural. Por exemplo, para as pessoas surdas, a gente fala a partir das mãos, né? Das mãos, das expressões faciais, corporais. Tem uma história que foi adaptada, se não me engano, pelo Inês, a galera deve conhecer, que é da Rapunzel, né? Que a gente fala muito do cabelão, não sei o que. Nessa história adaptada lá, eles não colocaram cabelão, eles colocaram uma mão que era gigantesca, assim, esticando o braço dela, porque para eles faria essa lógica de ter a referência da comunicação a partir das mãos, sabe? A mão tem essa referência para eles. Então, assim, você tem que pensar o que culturalmente eu vou conseguir atingir aquele grupo. Porque, às vezes, se eu for contar a história com a minha visão, ou com o meu entendimento de uma pessoa ouvinte, não vai atingir aquele grupo de pessoas surdas como seria tão impactante, sabe? E isso a gente vai mudando uma palavra, um sinal, ou até mesmo uma forma de contar aquela história para que atinja aquela criança, adolescente ou adulto. Né? Hoje em dia tem muito material literário dentro da comunidade surda. Né? Tem vários surdos que pesquisam, ouvintes também que pesquisam materiais da literatura surda. Algumas criações e algumas adaptações, porque é importante que a gente também conheça o que já existe, mas o quanto tem sido produzido também de novo dentro da literatura surda para crianças e adultos surdos entenderem as histórias contadas a partir do ponto de vista deles também. Entendeu? Que aí é um outro lugar. Existe uma profissão que é chamada de assistente educacional em Libras, né? Porque essa pessoa, ela está em sala de aula, geralmente nos ensinos das séries iniciais, para fazer a adaptação do conteúdo para aquela criança. Esse assistente, geralmente, é uma pessoa surda. Por quê? A pessoa surda, ela tem toda uma experiência de vida, de infância, de que ela fala assim, cara, me explicaram tanta coisa quando era criança e eu não entendi. Porque não era dentro da minha cultura. Então, como ele já tem isso enraizado, quando acontece alguma situação dentro de sala de aula, a gente chama esse assistente educacional em Libras para poder passar um determinado conteúdo que às vezes é muito abstrato para mim, que é ouvinte. Eu vou explicar sobre a célula, né? Uma célula que tem o seu núcleo, tem ali as camadas em si. Como é que eu trago isso para a língua de sinais a partir de uma forma que fique bem visual e expressiva para uma criança? Eu não estou falando com um acadêmico, né? Eu estou falando com uma criança. Como é que eu trago essa explicação para uma criança? De uma célula. Já saí do teatro.
mas como eu faço essa adaptação Mas para é ele. interessante isso, se comunica muito com uma coisa que a gente estava viajando hoje na oficina, que teve antes do espetáculo, que é a questão do corpo poético, que um cara chamado Jacques Lecoq fala, né, trabalha sobre isso, que é o seguinte, é você fisicalizar absolutamente tudo, tudo. E isso dentro do teatro gestual, a gente trabalha muito, assim. E uma vez eu fiz um espetáculo, um comentário, eu fiz um espetáculo em São Paulo, na Caixa Cultural, que é todo gestual, não tinha texto. Todo gestual sonoro, feminino e árvore. Todo gestual sonoro. Aí chegou o intérprete de Libras. Aí eu tô lá muito bem, eu olhei para ele e falei assim, o que você vai traduzir? Como é que vai ser isso? O que você vai... Aí ele, os sons. Eu vou só pelos sons. E muito interessante, porque vários sons que a gente acompanhava com gesto. Eu lembro que tinha uma coisa, folha, e a gente fazia folha, 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 folha. E aí, ele falou, e nem os sons, porque vocês já estão, de alguma maneira, traduzindo com gestos de vocês. E aí foi quando eu comecei a tentar para esses limites, né? Entre o gesto e a língua de sinais e tudo. E aí ele se apropriou, na tradução dele, de vários gestos que nós fazíamos, para traduzir os próprios sons. Classificadores. É que na língua de sinais a gente tem uma questão teórica que a gente chama de classificadores. O classificador, ele vai servir para adjetivar um sinal. Olha só. Por exemplo, o sinal de janela. Como é que é o sinal de janela? Janela. Só que nem toda janela abre assim. A gente vai ter uma janela que ela abre assim, você vai ter uma janela que ela abre assim, que ela abre assim, né, com as folhas se interpassando. Então, o classificador ele vai adjetivar um sinal. E é o que a gente usa muitas vezes na hora da tradução. A gente precisa adjetivar aquilo ali, né? Precisa adjetivar aquela palavra, aquela cena. Quando você fala para mim, ele traduziu os sons, eu já fico assim, caramba, é um desafio. Sim. Porque o som para a pessoa surda que se utiliza da língua de sinais, ele não tem muita função. Não tem função nenhuma, na verdade. Não tem valor para ele, assim, sabe? Para a comunicação em si. Então, quando você vai partir do som, eu fico, cara, como é que eu vou fazer isso? Ele fazia o que eu fiquei passado, porque ele, por exemplo, a gente cacarejava, fazia o som das galinhas no sítio. Ele fazia o corpo das galinhas. E era um ator. É isso. Inclusive. Aí ele acaba caindo numa... Ele entra em cena junto com vocês, Exatamente. trazendo uma performance, contando Exatamente. uma história a partir de algumas... Como tem o som e a pessoa segunda não tem acesso a esse som, ele vai falar, ele vai fazer o sinal de galinha, né, por exemplo. Aí vai fazer a galinha e... É isso. Sei lá, só que ele vai dar a intenção que aquilo que ele está trazendo para o corpo a partir dos gestos, né, que tem um som sendo reproduzido, é daquele animal que ele fez o sinal. Coisa que quando a gente é ouvinte, a gente não precisa, porque esse som já fala pra gente o que é aquele animal. Porque se eu só chego e faço assim, porque aí ele vem assim, tô fazendo sinal de... Tá, mas o que é isso aqui? Isso aqui é o sinal da palavra gritar. Pode ser gritar, pode ser rugir, pode ser, sei lá, mugir, e vai depender do animal. Se eu só faço isso na língua de sinais, o sinal de gritar, a pessoa surda fica assim. Quem gritou, o que gritou, que som é esse que saiu, da onde, pra quê? Agora se eu faço, o leão, né? Como é que é o leão? Eu esqueci, o leão. O leão rugiu. Aí beleza. Quer dizer, pra pessoa surda, ela vai ter referência que é um grito de um leão. Agora, se tem um ouvinte, eu não preciso falar que o leão rugiu, eu só faço. E rugiu. Aí, quer dizer, aquele rugido do leão eu reconheço. Mas para a pessoa surda, eu tenho que trazer para a língua de sinais. Posso falar, e rugiu. Eu vou fazer, o leão. O ator ouvinte não está nem vendo que eu falei que era um leão. Mas eu preciso dizer para ele, porque ele não tem essa referência auditiva. Sim. Entendeu? Então, são essas adaptações que a gente vai sofrendo na tradução. Durante o processo de tradução, que a gente vai criando os personagens ali, né? Assim como é cansativo para você, é cansativo para o intérprete também. Vejo. Ele sai esgotado, a gente sai esgotado das cenas, né? Porque é nessa mesma intensidade, é nesse mesmo lugar. Né? A não ser que eu me proponha a fazer uma tradução que não acompanha aquele texto. Porque não, eu tô aqui, não tô nem aí. E aí, você jogou no chão? Ele se jogou no chão. Acabou. Tô nem aí. E ele deu uma espadada. Deu uma espadada. Quer dizer, eu não estou no mesmo lugar de pontuação do que aquela pessoa está ali em cena. Que aí já é uma outra experiência para a pessoa surda. E daí a busca também, por exemplo, sua, nesse lugar de enveredar mais, pelas artes cênicas. Sim. Porque na nossa formação enquanto intérprete,
toda formação, ela sempre, a gente sente que falta alguma coisa, né? Independente da profissão. A gente vai para a universidade nos apresenta caminho, não nos dá soluções. Ela nos apresenta caminhos. E aí, a partir desses caminhos que a universidade nos apresenta, a gente se aprofunda para poder chegar em algum lugar ou alguma coisa. E assim eu sinto também na tradução. Eu sinto que às vezes tem coisas que não dá tempo de ser falado ali na nossa formação enquanto intérprete, tradutor interno. E essa é uma delas, sabe? A tradução cênica. Porque, assim, cada lugar tem um tipo de tradução. Eu sou intérprete de teatro. A tradução no teatro é completamente diferente da tradução para o cinema. E aí a gente consegue perceber isso na questão do estudo cênico. Porque quando a gente faz um corpo, o Don Quixote do teatro não pode ser o mesmo Don Quixote que está sendo ali gravado. Porque aí o corpo já é outro, as ações físicas são outras, porque tudo fica muito grande na tela. E aí você transpõe isso também para a língua de sinais. A percepção do corpo dele. Se eu faço esse corpo todo grande que eu tenho no teatro, na hora que eu vou traduzir um filme, eu já saio daquele tom de contação de história. Aí todo mundo vai olhar o intérprete e não vai conseguir compreender a história, sabe? Então, isso também tem na tradução. É uma coisa que as pessoas não se atentam. Agora, se eu vou contar, se eu vou traduzir um telejornal, já muda completamente o tipo de tradução. Eu já estou aqui, mas contido não é. Porque tivemos um assalto, não sei o quê, né? 10 crianças foram encontradas. É um outro lugar de tradução. Que acompanha também uma certa imparcialidade do próprio repórter, do próprio... Né? Isso aí, eu não posso falar. E foram 10 crianças encontradas! Não dá. Entendeu? Seria maravilhoso. Mas é outro tipo de tradução. Então a gente tem esses vários lugares para traduzir, além da pesquisa tradutória que tem. Porque a gente tem, dentro do estudo de tradução, a gente vai ter a tradução consecutiva, a tradução por equivalência, a tradução... a gente fala tradução literal, que é diferente da tradução cultural, por aculturamento. Então, a gente tem vários tipos de tradução que a gente faz uma apropriação desses tipos de tradução, a gente mescla isso para trazer para a cena, a gente mescla isso para trazer para o vídeo. Nunca é uma tradução só. A gente, antes de estudar a tradução, a gente acha que a melhor tradução é a literal. E não é verdade. Porque ela não dá conta de atingir a cultura daquele grupo. Se eu faço uma tradução literal, às vezes eu posso ficar equivocado. Porque para aquele grupo onde o texto original era falado, tem toda uma relação, tem tudo a ver. Para a minha cultura já é outro lugar. Não conversa, sabe? Se a gente for pensar na Santa Inquisição, como as coisas aconteciam naquele período, e que tudo era a partir da delação... Eu chegava e falava, tô puto com o Maxim. Então, ó, a igreja, fazendo obra de feitiçaria ali, ó. Feitiçaria, né? Eu vi ele se ajoelhar 3 vezes, acendendo a vela. E, quer dizer, a igreja ia para casa do Maxim, prendia, botava na fogueira só por causa de uma delação. Por causa de uma coisa que eu tô com raiva dele, do meu vizinho, que aconteceu muito durante esse período, né? Da igreja, Santa Igreja, com todo respeito. A gente sabe que as maldades continuam até hoje, né? Só mudam as pessoas. Então, assim, isso eu preciso entender para quem eu estou contando essa história. E aí isso é muito importante. Você falou que você faz esse mesmo espetáculo para criança. Já é um outro lugar. A nossa tradução também tem que ser um outro lugar, sabe? Se a gente estivesse traduzindo uma coisa sensual, eu tenho que ter essa sensualidade, não só aqui, né? Não é que eu vou tirar roupa, mas tem que ter uma sensualidade no meu olhar, no meu gesto. O meu movimento já vai ser mais sensual, mas eu também não posso sobrepor a sensualidade do ator. E é sempre esse lugar. Então, me fala sobre esse lugar, porque uma vez eu assisti um espetáculo que eu me vi completamente absorvido pela internet. Porque o ator não estava lá essas coisas, entendeu? E o intérprete estava muito assim. Eu falei, gente, troca, porque eu acho que eu vou entender melhor o que está sendo dito com o intérprete. Como é que é esse limiar? Esse intérprete está errado. A gente não pode ser mais interessante que o não, outro. Jade. A gente não pode. É triste, mas não pode. Não é a nossa função, sabe? Assim, eu não posso contar mais do que a cena conta. Eu não posso ser mais... Eu estou a serviço daquela cena. É um trabalho de humildade também, né? Sim. De uma economia energética absurda. Porque eu sei que tem... Às vezes a gente, na tradução, a gente se empolga e às vezes a pessoa quer se entregar tanto que ela
caramba, fala, nossa, ele tá melhor do que eu... Mas eu não posso. Eu tenho que achar esse limite que é difícil pra gente que está traduzindo. Não é simples. Tem aí outros amigos aí, intérpretes aí, surdos que veem traduções aí de outros intérpretes. É você achar o tom, sabe, certinho. E exige treino, exige humildade, exige generosidade. De você entender assim, cara, eu não sou um artista. Eu sou um intérprete a serviço daquele artista. Eu não sou o cantor. Eu não sou o bailarino, eu não sou o ator. Eu sou um intérprete, eu sou uma legenda, eu sou um recurso de acessibilidade, uma tecnologia assistiva para que as pessoas surdas também acompanhem aquela história, aquela contação, aquilo tudo. Ele bem levantou a mão que ele quer falar alguma coisa. Vamos lá. Eu tive uma experiência esse ano, no início do ano, exatamente dessa situação que vocês estão falando. Eu fui num show e tinha uma intérprete, né? E ela, tipo, dançava tanto, tava tão animada ali que às vezes tinha um telão, tipo, tava rolando o show e tinha um telão ao lado onde ela ficava interpretando, né? E aí eu parei de ver o show e comecei a assistir ela, porque assim, tava muito mais interessante. Sim, era, tipo, e aí era uma música lenta, e aí ela ia fazendo os sinais e ao mesmo tempo dançando, assim. Aí quando vinha uma música rápida, ela já mudava completamente o estilo. Era assim, incrível. Cara, fala. Alguém levantou a mão? Pode falar. Mas, por exemplo, num show, todo mundo que vai para um show é para ouvir ou para assistir, né? É para ver o cantor? Tô perguntando. Tem gente que vai pro show. Num show, os ouvintes vão para ouvir, assistir, para ver o cantor. É para ver ou... Eu acho que é tudo, né? Eu acho que é tudo, porque tem as performances todas, né? Então o intérprete pode também se sobrepor nesse caso do cantor, não? Eu não Tem algum acho. problema? Eu não acho. Muito bom. É porque assim, é difícil. É a mesma coisa que eu falar assim, que o bailarino, a pessoa que está dançando ali, ou o back vocal, a pessoa que canta atrás como apoio, tem o microfone dela mais alto do que o cantor principal. Eu não estou falando que o intérprete ele tem que ser apagado, não é isso. Mas o intérprete ele tem que estar a serviço daquele cantor, daquela apresentação. Eu já traduzi muito show em que o cantor, né, principal, ele é muito generoso e vem até o intérprete e fala, não, agora eu quero que você vá lá, faça o seu show. E beleza, eu acho isso lindo, porque ele consegue fazer com que isso se torne natural. Só que isso não é comum entre muitos artistas. A gente sabe da vaidade de vários artistas que não é tão simples. E aí acaba que cria essa disputa em que um quer aparecer mais que o outro, mas eu não posso. Eu, naquela cena ali, eu não posso aparecer mais que o artista. Eu também não tenho que ficar apagado. Eu tenho que fazer a minha tradução e tentar acompanhar aquele lugar, sabe? Onde eu tô. Se ele tá aqui. Se é um hip hop, eu vou traduzir como hip hop. Se é um funk, eu vou traduzir como um funk. Mas não quer dizer que ela abaixou a roupa, eu vou abaixar a minha também como intérprete. Aqui é. Não, eu tô na tradução. Entende? É difícil. É uma linha muito tênue, é muito sutil, sabe? Porque tem uma pergunta lá, mas só brevemente, só meter o bedelho bem rapidinho, desculpa. É porque talvez é como se pensasse um corpo, sei lá, um elenco de uma peça em que você... pelo que você está falando, né? Uhum. E eu posso ver um conjunto, posso ver um coro e determinada pessoa me chamar mais a atenção. Isso é possível. Sim. Agora, se há de fato alguém que busca esse protagonismo, aí fica desajustado. Sim. Mas o que não quer dizer que seja desinteressante, porque quando eu vou assistir espetáculos que tem libras, diversos momentos eu fico ali, porque é interessante, além de tudo é interessante, né? E às vezes espetáculos maravilhosos, aí eu não fico só, eu fico transitando, né, para onde vai. Mas, desculpa, tem ali. Boa noite. Primeiro eu queria parabenizar a produção do espetáculo, que foi muito legal, parabenizar pela iniciativa também de acessibilizar o conteúdo, né, para o público surdo. Queria parabenizar o Jadson e os intérpretes pelo trabalho também, agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus alunos da UFRJ, alguns intérpretes, alguns surdos. Muito obrigada pela oportunidade. E só para complementar um pouquinho essa discussão, eu acho que uma polêmica que há na interpretação teatral,
está muito voltada para essa questão dos egos, né? De quem aparece mais. Mas eu acho que tem uma coisa de base que não é discutida, que é, para que esse intérprete está ali? Não é para aparecer, é para promover acessibilidade. E uma coisa que eu acho que os produtores, os atores, todo mundo tem que pensar junto é na promoção da acessibilidade. Isso realmente está sendo acessível? Tá? Não é uma crítica a vocês exatamente, mas é algo para a sociedade pensar, né? Para os atores pensarem. A gente assistiu uma peça recentemente em que o ator se sentiu ofendido porque o intérprete apareceu demais. Essa questão que vocês estão discutindo. Mas, sabe, ninguém quer aparecer mais do que ninguém. A gente só quer promover um conteúdo acessível. São só coisas para a sociedade pensar, para a gente pensar. E pensar essa coisa da produção acessível mesmo, da base. Porque, geralmente, a produção é feita e a acessibilidade vem depois. Vamos acessibilizar. Claro, existem já algumas propostas diferentes, no sentido de vamos construir juntos um produto já acessível. E aí a gente tem um outro produto final, que é bem interessante. São propostas, são reflexões para a gente pensar e discutir isso. Eu ia falar sobre... Ele estava com uma levantada antes. Não, o que vai mais ou menos de encontro ao que ela estava falando, né? Que essa luta por espaços e o trabalho do intérprete é maravilhoso, mas eu não sei até que ponto essa questão ainda pode melhorar. Porque em alguns momentos a gente percebe que os surdos eles estão precisando de... como um ouvinte, né? Que tem que assistir um filme e aprender a ler a legenda ao mesmo tempo. Dificilíssimo. Criar né? o hábito. É esse hábito. Então eu não sei até que ponto essa habilidade pode ser construída pelo surdo para que, ao mesmo tempo, acompanhe a peça e o intérprete. E aí a produção, de encontro com o que ela falou, tem que promover e juntar essas duas coisas para que ele consiga, ao mesmo tempo, assistir a peça e acompanhar o intérprete. Acho que a produção tem que trabalhar mais para isso mesmo, né? Será que ele está conseguindo, né, acompanhar a peça e ver a interpretação simultânea? É a mesma questão que acontece com nós ouvintes, né? Só fazendo um comentário sobre isso, não é uma solução que eu trago, é uma sugestão para nós mesmos, assim, que é uma coisa que eu sinto falta. A partir dessa experiência que eu falei em São Paulo, da peça Sem Palavras, eu pensei, caramba, temos que ensaiar com essa galera. Isso. E com pessoas surdas assistindo esse ensaio, para que a gente possa afinar, porque talvez, uma coisa, né? Talvez no momento em que o texto é dito com uma velocidade absurda, talvez eu tenha que reduzir um pouco para que o outro acompanhe. Talvez em alguns momentos eu tenha que aparecer tanto quanto quem está interpretando. Então esse fino ajuste, né? Porque toda essa questão da acessibilidade também entre aspas, é nova, né? Assim, no sentido de algo que é instituído e que em todas as peças que a gente vai hoje tem sempre um dia ou todos os dias com acessibilidade, né? Então agora está na hora, eu acho, de nós, produtores de cultura, surdos ou não, realmente nos colocarmos em função disso, assim. E aí inserir isso no nosso processo. Enfim, que financeiramente às vezes é complicado e tudo mais, mas é isso, colocou lá no edital, coloca lá, rubrica, vamos lá, vamos ensaiar com essa galera. Até para eles também entenderem as nossas técnicas, os nossos recursos expressivos, né? Acho que pode ser um caminho possível. Isso, exatamente. Só fazendo um complemento, isso é bem interessante, assim, pensar nesse ensaio. Mais uma vez, há muitos anos atrás, eu assisti uma peça de uma companhia que é gospel, Giovanni Si, não sei se você conhece. Conheço. Que era uma peça que os atores, tinham atores ouvintes e atores surdos, e eles eram juntos como se fosse um corpo só, assim. E aí... Não, essa não, era só com uma galera intérprete surda. Sim, Orfanato. Sim. Orfanato Lamed. E aí, isso é mesmo. E aí, era bem interessante, assim, porque tinha atores que não eram surdos, porque tinham amigos que estavam lá, mas os atores, eles montaram como se fosse um corpo, assim, Sim. e aí iam dando texto e tal, cada um dava seu texto, era incrível, assim, funcionava pra caramba, eu acho. Um treinamento pra eles lá em São Paulo. Ai, que bacana. Eu ia falar justamente sobre essa relação de ficar
assistindo a cena e assistindo o intérprete, não sei se essa palavra é correta, mas eu ficava pensando, hoje assistindo, no que era traduzido, agora interpretado, conhecendo melhor, né? Sobre o que era interpretado, se era só as palavras ou também as ações do corpo. Vou te responder. Vou ouvir ele, que a gente junta tudo numa só. Então, eu acho assim que o intérprete tem que ser tão bom quanto o ator. Né? Se o ator está ali expressando, né, bastante movimentação, a expressão, a fala, o intérprete também tem que ser exatamente igual ali. Porque como é aberto ao público ouvinte e surdo, né, talvez o surdo ele tem que ter aquele sentimento do intérprete que o autor está passando. Porque a gente que é ouvinte, a gente já está olhando para o autor, ali falando, tal. E o surdo, ele está olhando para o intérprete. Então, para ele ter aquele mesmo sentimento que o ouvinte tem, então o intérprete também tem que ser bom. Né? Ele também tem que fazer aquela expressão boa, né? Não para ser melhor que o autor, mas ele tem que também se espelhar, ele fazer uma incorporação do autor, né? Para ser o intérprete. Por quê? Senão o surdo não consegue ter a mesma emoção que a gente tem. Acho que é contracenar, né? Diálogo tem que contracenar. Ter o equilíbrio junto ali. E antes, eles têm que fazer o treinamento. Tem que treinar o texto, ler o texto. Vamos fazer assim, eu vou usar essas palavras, eu vou usar esse argumento, para que o intérprete, na hora ali, ele já vai entender o que o autor está passando. Então, o público surdo, ele vai entender o mesmo sentimento do ouvinte. Né? Então, tem que ter essa comunicação, tem que ter um estudo antes, um treinamento. Sim. Como você falou, pode ter uma plateia surda, para poder ver ele, pô, tá legal, Exatamente. tá certo. Para ter uma crítica, né? Exatamente. Para quando ter o espetáculo correto, A então coisa os tá surdos vão afinada. entender. Né? Então vai absorver igual a gente ouve. A gente tem 5 minutos para finalizar o nosso encontro. Eu vou deixar o Jadson responder essa pergunta. Depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então já junta tudo aqui no pacote. Vai, Jadson. Valendo! Meu nome é Daniel, gostaria de parabenizar, né? Tanto assim, a iniciativa. Vou tentar ser o mais breve possível. Uma dica e uma experiência, né, que eu tive. A dica é quando apagar, né, a luz do teatro, direcionar seu canhão de luz no intérprete. Não, hoje foi erro mesmo. A gente, naquela cena do silêncio que ele fala, não apago do intérprete, não. É porque o rapaz é um outro rapaz que estava operando a luz, entendeu? É porque a cena que você faz lá atrás, a Isa deixa acesa a luz do intérprete. Hoje ele apagou, numa intensidade menor. Ele diminui porque... Nesse momento, eu fiquei grito no grito. Aí eu falei, o que eles estão falando? O que eles estão falando? Quase que eu fiz livre tático com ele aqui do meu lado. Né? Aí, nisso, depois que passou aquela cena e acendeu a luz, ele perguntou, pô, o que aconteceu? O pessoal estão rindo, estão batendo palma. Aí eu expliquei para ele, né? Eu fiz um resumo, expliquei o que aconteceu. Aí ele falou, pô, foi um momento que passou que a gente que convive, por um lado, a gente fica naquela dualidade. Eu não sei se eu acho graça, né? Se eu sorrio ou se eu fico angustiado, né? Por você tem empatia. Eu fiquei angustiado. Porque eu sabia, caramba, eu não tenho como falar com ele assim, Também tem que ter o posicionamento também do intérprete, né? Também tem que estar um pouco de acordo com o autor. Às vezes tem uma cena que você está bem lá no canto e o intérprete está aqui. Então a pessoa surda às vezes não consegue, né, ali olhar o intérprete e a cena ao mesmo tempo. Né? Então acho que também tem que ter um equilíbrio dessa parte, ou a luz se movimentar, o intérprete poder se movimentar um pouco mais próximo do autor, para poder ter aquela visão ali, né, do surdo com o autor fazendo. Porque às vezes a gente está lá na ponta, às vezes perde o foco. Né? O surdo está olhando para cá, para o intérprete, até que o intérprete pode ser bom, mas o autor está lá. Como é que a gente vai conseguir ver, né, ali fazendo aquela parte? Né? Então acho que esse posicionamento também precisa ter esse acordo mais próximo. Eu vou pegar a última fala dela lá para tentar fazer um resumão fechado, que a moça tá bem me olhando ali de cara feia. Ela é gentil, ela é bonita, mas ela tá me olhando de cara feia. Pegar o gancho que ela também falou sobre esse negócio de será que vai ser só fala ou será que também vai ter som? E para interpretar esse som, teve uma hora também que foi a hora do cavalo. Que teve uma hora que ele estava no cavalo, você via que ele estava no cavalo com a forma que o corpo fala. E teve a hora que ele tinha também as colheres, eu acho que eram colheres, que ele estava batendo. Aí eu
eu presto atenção nas duas coisas também, né? Eu não consigo evitar. E eu fiquei, meu Deus, será que vai fazer esse barulho, entre aspas, esse gesto? Aí eu vi que a menina realmente estava fazendo, aí eu, cara, isso é maneiro, sabe? É engraçado. Ó, eu vou começar pela parte mais importante, que é sobre o que você falou da gente estar junto, de estar treinando, que a professora falou de isso está desde o início. Hoje em dia, o orçamento público já tem pensado nisso. Hoje em dia, alguns editais já têm colocado assim, ó, 10% é obrigatório para acessibilidade. E alguns produtores me ligam desesperados. Já, 10% é mais do que eu vou pagar para o diretor do espetáculo. Mas Falo, calma. Calma. Mas aí você vai... Falei, eu quero trocar de carro. Eu quero saber de carro. Estou pensando em comprar a casa na praia. Mas eu falei, é porque você está olhando só para a tradução, só para o dia da ação. E não é. A interpretação é um processo. Eu preciso acompanhar você no ensaio. Se é um filme, eu preciso te dizer, ó, esse quadro tá bom. Esse quadro, o intérprete vai ficar em cima da cena. Você vai tampar a faca que você matou alguém. E aí eu não consigo colocar o intérprete dentro desse quadro. Então, por isso que eu tenho que estar desde o início. A acessibilidade, ela tem que ser pensada junta, construída juntos, né, dentro do processo. Então, isso já tem acontecido dentro do orçamento, que é o mais importante. Porque se não tem orçamento, a pessoa fala, não tem dinheiro, poxa, é tão bonito, mas não tem, né? Então, assim, isso já mexeu muito, já movimentou. É claro que, por exemplo, o espetáculo Don Quixote, né, o Incansável Don Quixote, tem 10 anos. Ele nunca foi pensado com essa preocupação da acessibilidade, porque há 10 anos atrás isso não era uma preocupação comum, né? Hoje em dia que a gente se vê muito falar. Então, talvez nesse especificamente que foi o que a gente assistiu hoje. Sentar com o diretor, ainda bem que o diretor não está aqui, né? Sentar com o diretor, com o ator e falar assim, cara, como é que a gente faz? Será que nessa cena o Don Quixote ele chama o intérprete para dentro do quadro? Não sei. Será que a gente traz para dentro? Sancho, vem cá, Sancho, né? Meu Sancho, não sei, sabe? E trazer isso para um diálogo cênico. Só que aí eu preciso dele dentro do ensaio, eu preciso dele antes. E aí eu preciso pagar porque é tempo de trabalho dele, assim como o ator tem também o tempo de trabalho dele. Eu posso falar, pô, amigo, vem na camada. Não, é um trabalho, sabe? Então, esse processo vai melhorar. Porque é claro que assistir um espetáculo com tradução é hábito como a gente assistir um filme legendado. Mas se você coloca isso muito distante, é que essa sala não é uma das melhores para a gente ter isso. A gente não tem muita profundidade. Porque quanto maior profundidade, maior o meu campo de visão. Entendeu? Então, se eu coloco o surdo sentado aqui, o intérprete aqui, também é ruim. Se eu coloco lá, talvez fique um pouco mais longe. Talvez aqui nessa terceira fileira, onde ele fica um pouco mais, né, tentando visualizar. Então, ele já tem essas relações com o próprio espaço em si, onde vai ser feito, onde vai ser realizada a tradução. E a gente, às vezes, esbarra muito numa questão que aí é da produção, fala assim, não, você não pode chegar mais pro cantinho? Você não pode chegar mais pro cantinho? Uma vez eu, educadamente, falei, olha, daqui a pouco você está pedindo para eu traduzir atrás da cortina. E aí ele não vai me ver atrás da cortina. Eu não consigo ficar atrás da cortina. Isso quando não fala assim, não, o palco é só pro ator, você pode ficar ali embaixo? Falei, tá, ou ele olha pro chão ou ele olha pra cena. Sabe, assim, né? Tem É também claro... o intérprete que fica nos degraus que vão pro palco, que também tem uma questão de segurança, né? Ele fica no degrau. E aí, com risco de cair, sabe? É claro que a gente vai tentando negociar da melhor forma, com o espaço, com o espetáculo, a gente vai tentando dançar com isso. E aí, quando você tem a galera que tá na área, traduzindo, começando a estudar e olhar para isso, você acaba tendo um respaldo e um respeito, porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá, mas você, quem é você? Você não sabe como é a produção teatral? Super rola. Eu sou ator. Eu queria entrar nesse Eu sou ator, que é isso? Eu sou ator, não. Eu demorei muito para criar esse personagem. Você chega aqui, em uma hora acha que vai fazer o que eu tô falando, menino? Que nojo. Vamos lá. O teatro... Nomes, quero nome. Só para finalizar, fala aqui. Vocês explicando sobre produção, né, organização, eu estava pensando, se a gente aqui no teatro, nas artes cênicas, né, a gente vem chamar um intérprete, né, americano, né, e convida ele para poder vir aqui, e vocês, né, da produção, como vocês vão fazer para poder, né, é uma pergunta. Surdo? Ouvinte? O espetáculo não tem tradução para o inglês.
não sei se chamar o intérprete, né? Que vai fazer a série. Mas é ouvinte, é o outro ouvinte, então é o Não intérprete tem. temporal. Ah, é. Não tá, entendi. O surdo tem, pro ouvinte não tem? Como assim? Eu posso responder ele mesmo? Pode. Isso que você está me falando Quer que eu faça cai tua num voz? outro lugar. Hã? Quer que eu faça tua voz? Pode ser. Peraí. O que você está me explicando agora tem um outro lado disso também. Porque, por exemplo, o espetáculo que está aqui, ele está no Brasil, ele é brasileiro e ele é para brasileiros, para as pessoas brasileiras. Surdo é brasileiro, ouvinte é brasileiro. E aí, se a gente for pensar uma proposta, né, de um teatro que também seja para pessoas ouvintes e americanas, né, de fora, de outros países, aí é uma outra coisa, é uma outra questão, entende? Ah, mas eu tô aqui, né? Eu sou uma pessoa surda do Brasil. Eu sou uma pessoa surda, mas eu sou estrangeiro linguístico, né? Não. Você tá? Não é. Você é um estrangeiro linguístico, ok, beleza. Mas você é brasileiro. E aí o espetáculo se propõe a falar Brasil. É uma outra língua. É outra coisa. Você está falando inglês, não vai ser aqui, é Brasil. Se você me falar, Mas se você me Libras falar em assim, inglês é igual. não, se você me falar assim, eu chamei surdos, um monte de surdos. Aí veio um surdo da Alemanha, da França, da Itália, falar, ou ele acompanha os sinais do Brasil, ou ele vai ficar sem entender um Não exemplo. tem como comparar. Se um outro surdo de outra língua, a gente for comparar, não dá. O ouvinte americano vira aqui. Mas o meu espetáculo não é para um ouvinte É a mesma americano. coisa. A Libras é É para ouvinte do Brasil, é português. reconhecida no Brasil. Eu não Então, uso você está português, eu misturando uso a língua duas de coisas. Você sinais. fala que não é para surdo, aí você fala que é brasileiro, que é português, usa português, aí fala que é para inglês. Não, por exemplo. Outro mundo, outra situação, vamos lá. Eu tenho inteligência igual, né, da língua. Ele tá falando todo mundo riu, mas ele não riu. Então, por exemplo, que ele está falando, ele está tentando trazer a questão cultural de, por exemplo, às vezes uma piada que funciona para uma pessoa que é ouvinte que não funciona que é para surdo. Sotaque. Mas isso, por exemplo, acontece para quem mora no Rio e para quem mora em Minas Gerais, por exemplo. Tem uma piada que funciona lá que não funciona aqui. E os dois são brasileiros. Entendeu? O humor, ele é muito... Eu sei que você não falou, eu que estou falando. Por exemplo, vamos lá. Se eu estou em São Paulo e eu vou contar uma piada, a piada, ela geralmente vai se ligar para a questão nordestina. Desculpa, gente. Vai, Por exemplo, eu vou contar uma piada e eu moro em São Paulo, essa piada vai ser a partir de provocações para pessoas do Nordeste. Agora, se eu estou no Nordeste, eu conto piadas, não é com a mesma zombando da galera do Nordeste. É de um a outro lugar. Se eu estou em Minas, eu vou contar uma piada que naquele lugar tem a ver. Então, eu sei que você é do Rio. E você usa uma língua que tem a sua variação. É igual um show. Se você for para um show com uma pessoa que canta inglês, você tem que saber que a pessoa está cantando inglês, tem que saber a língua. Se você está num teatro que vai falar inglês ou português, se você quer ir de outro país, você é obrigado a saber a língua. Ou você vai boiar. Não é obrigado a ter ali uma pessoa para falar inglês, francês, alemão, interpretar, porque o teatro é brasileiro. Não tem como. Se você está no Brasil, a língua oficial vai ser brasileira. Né? A tradução vai ser Libras. Né? Não tem como você misturar ou colocar um intérprete para cada língua ali para fazer exatamente. Só eu queria só ilustrar, para ver se a gente... Calma que ele tá tentando. Professora. Não presta atenção em mim, né? Como eu vou falar Libras. Olha pra ele, Eu fui confuso aí, porque você pode olhar, você pode olhar. Só para ilustrar isso que você falou das variações regionais, a gente foi para São Paulo e a gente resolveu ver um stand-up comedy. Aí ele falou assim, caramba, tô com medo, porque será que eles vão fazer piadas regionais que a gente não vai entender?
Porque em São Paulo, de repente, por exemplo, aqui no Rio tem piadas de ônibus. Ah, porque eu peguei um ônibus indo lá pra Baixada Fluminense, e aí a gente tá em São Paulo e eles usam uma coisa assim, regional, e você fala, tá, e aí? Foi pra Baixada? O que tem? Né? Porque você faz piada com coisas regionais. Se eu estou em São Paulo, eu tenho que me virar para entender aquilo ali. É língua brasileira, é língua portuguesa do Brasil, língua brasileira. Mas, enfim, são questões regionais. E pro surdo a mesma coisa. Vai ter uma piada que de repente vai fazer sentido pro ouvinte, não vai fazer sentido pro surdo. Claro, na hora de você pensar a tradução, você vai pensar da melhor forma para fazer uma adaptação ali, mas às vezes não funciona. E esse problema é um problema inerente da tradução, do processo tradutório. E mais do que isso, professora, é um problema da comunicação. Porque, por exemplo, quando ele está aqui e ele apresenta esse espetáculo, ele falou que já foi para fora do Brasil. Se ele chega lá e conta essa piada como é que é? Quando fala da Inquisição, que você vê um jeito paulista, né? Que aí ele traz uma brincadeira da quebrada, meu. Sabe? Se eu chegar lá em São Paulo e falar assim, meu irmão, Baixada Cruel, os sinistros são de Bel. Ninguém vai entender. Que Bel? O que é isso? Não, porra. Sabe? A gente tem que encerrar, mas eu queria me meter um pouquinho, só porque também, mas é bem breve, só para contar um caos. Não, tá uma delícia esse papo, tá uma delícia. É porque o contrário também ocorre, né? Porque tem piadas que funcionam, ou termos ou expressões que funcionam em Libras e não funcionam com a gente. Eu vi recentemente na televisão uma intérprete contando que ela estava numa igreja, interpretando um culto, e ela estava com renite. E toda hora ficava assim. Só que aí o pessoal já ri. E ela estava interpretando a igreja e ela com renite, toda hora esfregando o nariz. E isso significa puta, não é? Prostituição, puta, prostituta, é isso. Então ela fala, Fica lá e Jesus, puta, abençoou, né? E chamou a puta e pediu um pão, né? Não é? E aí agora eu fui contando aqui, dizendo, tava lá, e ela tava com renite, ela fazia isso, as pessoas que entendem Libras riram, as demais ficaram com aquela cara de cu, o que é isso, que é isso? Porque é uma piada muito específica dessa língua, né? Enfim, e a gente tem que terminar. Bom, Essa questão da... a gente precisa terminar. A gente pode começar ali fora. Não é rápido. Senão a galera tem que limpar música aqui. em inglês, se você pegar a música e botar ela em português e você ouvir, você não vai sentir tanta emoção como ela é passada. Sim, então a gente brasileiro vai ouvir, pô, nada a ver. Agora, se você ouvir a música em inglês, você vai sentir uma emoção, pô, vai ver a tradução dela, caraca, tô ouvindo isso. Foi o fato que aconteceu com o Príncipe Charles quando veio assistir o Carnaval em São Paulo. Por isso que eu não chamo ele pra casa. O Gente, repórter chegou e perguntou pra ele se ele tava feliz e já pinto no lixo. Pois é. Olha, Eles nunca mais vão deixar o pessoal do IPJ. Não! Escuta, não é a primeira vez que o nosso bate-papo extrapola. Os outros bate-papos também extrapolaram. Mas esse aqui em especial está sendo maravilhoso. Porque a gente precisa realmente discutir essas questões. Para nós interessa muito. E nós agradecemos imensamente vocês virem compartilhar conosco esses 10 anos aí de estrada. Vamos sair daqui pensando ainda mais e melhor sobre essas questões ligadas à acessibilidade. Não basta colocar o intérprete ali. A gente tem que ter esse processo junto. E pensar outros tipos de acessibilidade também, né? Muito obrigado, gente. Valeu.